Estamos de volta com Aproveite a Vida. Estamos de volta então no primeiro bloco. Vamos falar aqui com a professora Wanda. E eu tenho bastante curiosidade para saber da professora Wanda o que é Libras, professora. Bom, boa noite, a todas, as pessoas que estão nos vendo, inclusive aos surdos também que estão nos assistindo, Eu gostaria de poder explicar um pouco, sobre Libras. Libras é a comunicação do sujeito surdo. Seria a forma dele poder se comunicar, como ele não tem a voz, que ele nasceu com problemas auditivos e de repente uma surdez profunda, porque também tem a diferença dos déficits. Então ele comunica-se com as mãos. As mãos passam a ser a voz da pessoa surda. Ok. Então a gente estava falando exatamente sobre isso, qualidade de vida e inclusão social, porque você imagina uma pessoa surda que não tenham pessoas que as interpretem ou pessoas que aprendam essa linguagem, a pessoa não tem qualidade de vida. Então, dentro do curso do CPO, que é um curso de Libras, eu pergunto para a professora, a quem se destina o uso de Libras, professora? Bom, hoje, na atualidade, o curso de Libras, é direcionado ao surdo e principalmente está na área da educação. Os professores, com a inclusão dos alunos surdos, eles têm essa preocupação de estarem sabendo um pouquinho mais sobre Libras, porque eles estão tendo esses alunos dentro da sua sala de aula. Mas em toda a sociedade há uma grande expansão do surdo no mercado de trabalho. Então, muitas empresas agora também estão contratando pessoas, instrutores, intérpretes, instrutores surdos, para poder alcançar essa demanda do campo de trabalho hoje em dia. Sim. Eu tenho percebido, às vezes, em programas de televisão, que existe um quadrinho na lateral, assim, com alguém interpretando em Libras, eu acho bastante interessante justamente para essa questão de inclusão social. Então, professora, como que se comunica usando Libras? Bom, a Libras ela é usada gestualmente, pela iconicidade. Uma pessoa, se ela quiser aprender a Libras, ela tem que gostar, porque você vai aprender uma língua diferente. Porque a Libras ela tem toda uma estrutura diferente do português, que seria a L2 para o sujeito surdo. E a Libras passaria a ser a L1, a primeira língua, a língua materna do sujeito surdo. Então é uma língua assim, praticamente feita de sinais. Só que não é só sinais assim simultâneos, assim, só com a mão. É um sinal feito completamente com o corpo. É uma expressão, é uma leitura de expressão, tanto gestual como da parte emocional e a Libras. Você havia comentado antes da gente entrar com as câmeras que eu fiz uma pergunta para você, porque às vezes nós, seres humanos que falamos, que temos voz, quando alguém se comunica com a gente às vezes perde alguma coisa que as pessoas estão falando para a gente. E que você havia comentado que o surdo, ele não perde nada. Por que, professora? Por que o surdo, ele não perde essa comunicação? Porque o surdo, por ele não estar assim, tendo audição, ele é muito visual. Normalmente uma pessoa ouvinte, quando ela vai conversar, eu estou conversando aqui com você, aí eu escuto um barulho, vem lá, isso me distrai, mas eu continuo te escutando. O surdo não tem. Ele precisa ver você, ter esse tete a tete, essa frente, Então ele fica olhando, então ele vê toda a tua expressão para poder fazer essa leitura gestual e mais a Libras, os sinais. Então é muito difícil, E ele não saber o que você está falando. Inclusive quando a gente erra algum sinal, dá errado um sinal, ele sabe, ele fala, não, está errado. É assim, porque ele sabe onde você está querendo chegar, por causa dessa leitura que ele faz total de você. Interessante. E professora, então, para a gente terminar esse bloco, quais são os principais sinais em Libras? Na verdade, não existe assim um principal sinal.
O que eu falaria que seria assim, básico, era uma pessoa que tivesse interessada em aprender Libras, primeiro, aprender o alfabeto. Por quê? Muitas pessoas, quando não sabe o sinal, ela digita. Vamos supor, nome de cidade, nome de pessoas, ou ela vai querer pedir um objeto e ela não sabe, ela pode digitar. Aí o surdo, como ele sabe, ele vê. Aí ele dá o sinal, aí ela grava, mais fácil. Então, mas normalmente, assim, nos cursos a gente dá mais ênfase, assim, a pessoa aprender nome, idade, rua, números, cores, animais, para ela poder fazer uma estrutura de ter uma comunicação, porque a Libras, você não tem que só aprender um sinal, você tem que aprender a formar uma frase para poder ter uma conversa. Senão vai ficar igual assim um bebê falar, da, mãe, pai, mas não tem a oração completa. Então a gente tenta ensinar frases para eles poderem montar, para poder ter esse diálogo com o sujeito surdo. Ok. No próximo bloco, então, vamos abordar um pouquinho mais sobre as possibilidades dos cursos de Libras e como as pessoas interessadas podem buscar esse conhecimento. Me aguarde no próximo bloco. Voltamos em instantes com Aproveite a Vida.